Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo de hidrodinâmica dentro da nossa disciplina de hidráulica. Lembrando então que na hidrodinâmica a gente está estudando a água em movimento, enquanto na hidrostática o estudo era referente à água quando não tinha movimento, quando a água estava parada, que foi o estudo das pressões. Agora na hidrodinâmica o nosso estudo vai focar então no movimento da água. Na nossa primeira aula de hidrodinâmica nós vimos o conceito de vazão, que a vazão representa então um volume de água sendo deslocado por unidade de tempo. E hoje a gente vai ver então os regimes de escoamento e equação de continuidade. Então a gente pode classificar o movimento dos fluidos, no nosso caso da água, de algumas formas. Então esse escoamento ele pode ser definido como sendo permanente ou não permanente. Um escoamento permanente, por definição, é um escoamento onde a vazão ela é constante, ou seja, eu não tenho variações da minha vazão. Se eu tenho um canal, por exemplo, nesse canal eu tenho uma vazão ali de 5 metros por segundo, quer dizer que em qualquer momento, ao longo de um dia, de alguns dias, essa vazão vai ser sempre a mesma, 5 metros cúbicos por segundo. Então, o escoamento permanente, eu não tenho variação da minha vazão. Isso acontece principalmente nas obras que são construídas por nós, né? Não na natureza. Então, se eu tenho uma tubulação de água, seja de uma residência ou que vai abastecer um bairro, um município, a gente consegue controlar de certa forma assim, a vazão, de forma que ela seja mais ou menos constante. O escoamento não permanente é o que a gente observa mais aí na natureza, quando eu tenho vazões variáveis. Então, por exemplo, se eu for analisar a vazão de um rio, essa vazão muito provavelmente vai mudar ao longo de um dia ou de alguns dias. Nos períodos de chuva eu vou ter um aumento da vazão, nos períodos de seca essa vazão vai ser menor. Então a gente observa mais aí esse tipo de escoamento não permanente na natureza. Não que o permanente não exista aí nas obras, mas é mais comum que a gente consiga ter essa vazão constante quando eu tenho um certo controle aí do que está acontecendo. Então, para a nossa disciplina aqui de hidráulica, e muito aí do estudo ao longo do curso de saneamento, o nosso foco vai ser no escoamento permanente. A gente vai considerar então que a nossa vazão ela não sofre grandes alterações, que ao longo do período do nosso estudo, a vazão naquele trecho, enfim, naquela tubulação, naquele canal, vai ser constante. E dentro desse tipo de escoamento permanente, a gente pode ter mais algumas classificações. Então, o escoamento ele pode ser permanente uniforme, que vai acontecer quando a minha velocidade for constante. Então, além da vazão não variar, além de eu ter uma vazão constante, a minha velocidade também não vai variar. Então, o nosso foco aqui vai ser mais na velocidade, mas isso vai implicar, por exemplo, se eu estou fazendo estudo de um canal, que a seção desse canal, a forma dele, também vai ser constante. Então, tanto a profundidade quanto a largura dele não vão se alterar ao longo do seu comprimento. Com isso, a gente vai ter que a velocidade nesse canal também vai ser constante. Então, a gente tem um escoamento permanente uniforme, quando a nossa vazão é constante e quando a velocidade também é constante. E eu posso ter um escoamento permanente variado, que vai ocorrer quando a minha vazão é constante, mas a minha velocidade ela sofre alteração. Então imagine aí que eu tenho um canal onde a minha vazão é constante, ou seja, todo o volume de água que entra por aquele canal é a mesma quantidade vai ter que sair daquele canal, o mesmo volume que entra por unidade de tempo vai ser o volume que sai na mesma unidade de tempo, mas a minha velocidade pode variar. Eu posso ter pontos nesse canal onde a velocidade vai ser maior ou menor. Então esse vai ser um escoamento permanente, a vazão continua constante, mas ele é variado, porque a minha velocidade sofre variação. E essa alteração de velocidade ela pode ser acelerada ou retardada. Acelerada quando eu vou aumentando gradualmente a minha velocidade e retardado quando a minha velocidade vai diminuindo à medida que essa água vai se deslocando ao longo do canal ou da tubulação. E dentro do escoamento variado a gente pode ter duas variações. Esse escoamento pode ser variado gradualmente, quando essa mudança de velocidade vai ocorrendo de forma gradual,
ou quando essa mudança de velocidade ocorre de forma brusca, repentina, então eu vou ter o escoamento variado bruscamente. Então a gente, né, não vai trabalhar com escoamentos não permanentes, com vazões variáveis. Nosso estudo vai focar nos escoamentos permanentes, mas dentro do escoamento permanente a gente pode ter essas variações. A gente pode ter um escoamento permanente uniforme, quando eu não vario nem vazão nem velocidade, ou meu escoamento pode ser permanente variado. Minha vazão é constante, mas a minha velocidade sofre variações. E essa mudança de velocidade pode ocorrer de forma gradual ou de forma brusca. Então, por definição, o movimento permanente é aquele cujas características de força, velocidade e pressão são função exclusiva do ponto e não dependem do tempo. Então, o nosso estudo aqui a gente vai focar mais na questão da velocidade. A gente não vai entrar agora ainda no estudo da pressão, nem de outras forças envolvidas. Então, a gente vai sempre relacionar a vazão com a velocidade. Tá? Então, no movimento permanente, o que acontece? A minha velocidade ela pode variar ao longo dos pontos do canal, mas não ao longo do tempo. Então, se eu estou estudando um canal, ao longo de alguns dias, por exemplo, eu vou ter que fazer esse estudo ao longo de pontos diferentes do canal, porque cada ponto pode ter uma velocidade diferente, mas de um dia para o outro isso não vai mudar, porque a gente tem um movimento permanente, que por definição a vazão é constante. Se a gente não tem variação de vazão, eu não preciso me preocupar com o estudo ao longo de tempos diferentes, ao longo de dias diferentes. Por outro lado, se eu tenho um movimento não permanente, né, além dessas características de força, velocidade e pressão mudarem de ponto a ponto do meu canal ou da minha tubulação, elas vão variar de instante em instante. Ou seja, elas dependem também do tempo. Então, o exemplo que eu dei aqui, se eu estiver estudando um rio, por exemplo, né, se eu quiser estudar as características desse rio, como a vazão dele, a velocidade, o rio vai sofrer variações ao longo dos dias. Então, se eu tenho uma semana que teve muita chuva, a vazão do rio vai aumentar. Se essa chuva diminuiu ou parou, a vazão do rio vai diminuir também. Então, eu tenho que estar estudando a vazão a cada instante, ou seja, a vazão depende do tempo, e as características de escoamento, de velocidade e pressão, também vão variar ao longo do tempo. Então, nosso estudo não vai focar nesse tipo de movimento. Como eu falei, a gente vai focar no movimento permanente, que é onde a gente vai aplicar aí a maior parte da hidráulica no estudo de saneamento. Quando eu tenho então uma instalação hidrossanitária de uma residência, eu vou dimensionar as tubulações para um chuveiro, para um vaso sanitário, para uma máquina de lavar louças, a gente tem que as vazões dos aparelhos são constantes. Ou mesmo no dimensionamento aí de uma rede de distribuição de água, a gente considera que as vazões também são relativamente constantes, não vão sofrer grandes variações aí ao longo do nosso estudo. Então, o movimento permanente, lembrando que permanente a vazão ela é constante, ele vai ser definido como uniforme quando a velocidade média permanece constante ao longo da corrente. A gente vai começar a ver então que a velocidade está diretamente relacionada com a seção da minha tubulação ou do meu canal. Então, para que esse movimento seja permanente e uniforme, as seções do meu canal, da minha tubulação, têm que ser iguais. Então, aqui eu representei uma tubulação. E como a gente viu, o nosso estudo então não vai variar ao longo do tempo. Então, não estou interessado em calcular a velocidade nem a vazão ao longo de períodos de tempo diferentes. Mas eu vou fazer esse estudo ao longo de pontos diferentes do meu canal ou da minha tubulação. Então, aqui a água está se deslocando da esquerda para a direita, tem um setinho aqui indicando. Então, eu tenho uma tubulação de seção constante. Então, a gente faz o estudo, normalmente numerando assim, aqui no lado esquerdo eu coloquei como número 1. Então, a gente tem a vazão, lembrando representada por quê? Vazão 1, a área 1 e a velocidade 1, que seria nesse meu ponto aqui, no início da minha tubulação. E depois, em outro ponto, mais à frente, eu vou ter a minha vazão 2, a minha área 2 e a minha velocidade 2. Então, como a gente vai estar sempre estudando movimentos permanentes, as vazões são iguais. Então, eu sei que
A mesma quantidade de água que entra aqui por unidade de tempo, essa quantidade de água vai ter que sair aqui desse lado do canal na mesma unidade de tempo. Então, se entram aqui 5 litros a cada segundo, como o meu movimento é permanente, a vazão é constante, entram 5 litros por segundo aqui, necessariamente eu vou ter que sair 5 litros por segundo aqui. Então, minha vazão ela não muda. Como nesse caso aqui a minha área também não muda, né, vocês podem ver que a tubulação tem a mesma seção, a minha velocidade também não vai mudar. Então, nesse caso, a gente tem que tanto a vazão é constante, né, a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2, quanto a área e a velocidade também são constantes. Né? Eu tenho uma tubulação de mesmo tamanho, então esse meu movimento vai ser permanente e uniforme, porque a velocidade não vai variar. Então, em qualquer ponto dessa tubulação que eu calcular a velocidade, ela vai ser a mesma. Quando que a gente vai ter, então, variações de velocidade? A velocidade vai mudar, né? Vai poder aumentar, esse é um movimento acelerado, ou se a velocidade diminuir, vai ser um movimento retardado, quando a gente tem variações na seção, na área da minha tubulação ou do meu canal. Então, nesse exemplo aqui, eu posso ver que eu tive uma variação significativa na área da minha tubulação. Então, no meu ponto 1 aqui, eu tenho a vazão 1, a área 1 e uma velocidade. No ponto 2, eu tenho a vazão 2, a área 2, a velocidade 2. As vazões continuam constantes, que a gente está estudando sempre movimentos permanentes. Então, mesmo exemplo, se entram 5 litros por segundo no começo dessa minha tubulação aqui, vão ter que sair 5 litros por segundo no final da minha tubulação. Só que agora eu tive uma variação de área. A minha área 1 aqui é muito maior do que a área 2. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma diminuição da minha área, a minha velocidade vai aumentar. Né? Se estão entrando 5 litros por segundo aqui, esse volume de água, aqui ele tem mais espaço. Então, ele vai conseguir se deslocar de forma mais lenta. À medida que eu diminuo o espaço da água, se está entrando 5 litros por segundo aqui, tem que sair 5 litros por segundo aqui. À medida que eu reduzo esse espaço, consequentemente a água vai ter que se deslocar de forma mais rápida. Então tem um aumento da velocidade. Então, nesse caso aqui, a gente tem um movimento permanente, a vazão é constante, ele é variado, porque a minha seção está variando, então a minha velocidade vai variar, e ele é um movimento acelerado, porque à medida que eu vou analisando pontos aqui diferentes da minha tubulação, essa velocidade vai aumentando. Então a gente tem aqui a vazão 1, Q1 igual a vazão 2, a área 1 é maior do que a área 2, então a velocidade 1 ela é menor que a velocidade 2. Né? Aqui no começo a velocidade é menor, quando eu diminuo o espaço da água, ela vai aumentando de velocidade. E outro exemplo aqui então, eu tenho o contrário, um canal ou uma tubulação que no início tem uma área menor e essa área aumenta. Então, mesmo princípio, a vazão é constante, ela é igual no ponto 1 e no ponto 2, mas agora minhas áreas, né, a área vai aumentando ao longo do sentido do escoamento. Então isso faz com que a minha velocidade ela diminua, que a velocidade 1 aqui é maior que a velocidade 2. A água tem menos espaço aqui, então ela vai se deslocar mais rápido. À medida que eu aumento o espaço da água, ela vai diminuindo a velocidade. Então, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem um movimento permanente, vazão constante, variado, a velocidade é alterada, e nesse caso aqui é um movimento retardado, a velocidade está diminuindo. E nos dois casos, essa alteração de velocidade ela foi feita gradualmente. Né? Eu não tive uma mudança brusca da minha seção. Então, nesse caso aqui, ela foi aumentando aos poucos a área, então minha velocidade vai diminuindo. No caso aqui da esquerda, a seção foi diminuindo aos poucos também, e a minha velocidade, consequentemente, foi aumentando. Então, esses são os regimes que a gente vai estudar mais. Então, lembrando sempre, o movimento é permanente, porque no nosso estudo a gente vai considerar que as vazões são constantes,
mas a gente pode ter essas alterações aí de seções, consequentemente alterações na velocidade. Então, alguns exemplos desses movimentos, aqui eu trouxe alguns exemplos da natureza. Então, no primeiro exemplo aqui, se a gente tem algum trecho regular de um riacho, um pequeno córrego, né, que foi feita uma alteração pelo homem, claro, mas a gente pode considerar que ao longo de alguns dias, essa vazão do rio aqui, ela é de certa forma constante. Se eu tenho uma seção que não muda, que ela tem sempre o mesmo formato, eu posso considerar aqui que em alguns momentos eu vou ter um escoamento que ele é permanente, a vazão é constante, e que ele é uniforme, porque a velocidade também é constante, porque eu tenho a mesma seção. Claro que aqui considerando alguns períodos de tempo, não vai ser ao longo de todo um ano, por exemplo. Aqui um exemplo de um rafting, um rio aí que eu tenho algumas corredeiras, e nesse tipo de rio o que a gente tem? A gente tem variações da seção do rio. Eu vou ter trechos mais largos, trechos mais estreitos. Normalmente a gente tem essas corredeiras, o rio acaba se estreitando um pouco, e tem, claro, diferenças aí de desnível. Então imagine que ao longo de um período, de um dia, a vazão desse rio é constante. Então eu posso considerar que ao longo desse rio eu vou ter um escoamento que é permanente, mas o movimento pode ser acelerado em alguns trechos, onde o rio se estreitar eu vou ter aumento da velocidade, que a gente vai fazer no rafting vai acabar se deslocando de forma mais rápida. Em outros trechos do rio eu vou ter um movimento retardado, são aqueles trechos onde a velocidade diminui, e acaba ficando mais lento aí o deslocamento do bote. E a gente vai ter um exemplo claro aí de escoamento não permanente quando a gente tem chuvas muito intensas em períodos curtos de tempo. Então aqui é uma imagem que é bem comum aqui nos períodos de verão, de enchentes e alagamentos. Então quando eu tenho uma chuva muito grande, eu tenho uma variação também muito grande da vazão do meu rio. Então essa vazão varia bastante ao longo do tempo. Então que seria um exemplo de um movimento não permanente. Então esse tipo de estudo é muito mais complicado quando a gente quer calcular as variações dos níveis do rio, a altura que a gente vai ter aí de extravasão também, às vezes, dos rios, porque envolve aí outras variáveis. Mas para a gente aqui a gente vai focar mais nos movimentos permanentes, que a gente vai ter sempre a vazão constante. Então a gente chega na nossa equação da continuidade, que é uma das equações mais importantes aí do nosso estudo de hidráulica e que vocês vão utilizar bastante ao longo do curso de saneamento. Então, ela serve para os movimentos permanentes, como a gente viu, onde a vazão permanece constante, e a gente considera que essa vazão pode ser expressa pelo produto da área, na minha seção, pela velocidade. Então, a gente tem essa equação, que é a vazão, Qzinho, o Q maiúsculo, desculpa, igual a área, o A, multiplicado pela velocidade. O que vocês têm que ter bastante atenção aqui são com as unidades. Velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Então, a velocidade tem que estar sempre em metros por segundo. A área, a gente vai trabalhar com metros quadrados, também no sistema internacional. E quando eu multiplico área por velocidade, se eu multiplicar metros quadrados por metros por segundo, a gente vai ter a nossa vazão em metros cúbicos por segundo. O que vocês nunca podem fazer é utilizar valores de vazão em litros. Litros por segundo, litros por hora. Porque eu preciso da velocidade. A velocidade é uma expressa ali comprimento por tempo. Então eu não posso ter litros na unidade de vazão. Então a vazão tem que estar sempre em metros cúbicos, de preferência por segundo, que a nossa velocidade também vai ser em metros por segundo. Então cuidado aí na conversão de unidades. Então como a gente tem que o nosso movimento é permanente, as vazões não mudam, então ao longo dos pontos do nosso estudo, da nossa tubulação, a gente vai ter que a vazão 1 é sempre igual à vazão 2. Então se eu substituir essa equação aqui, nossa equação da continuidade, que é a área vezes velocidade, a vazão 1 eu posso expressar como sendo área 1 vezes velocidade 1, e a vazão 2 vai ser área 2 vezes a velocidade 2. Então, ao longo de uma tubulação, de um canal, eu posso calcular
esses fatores aqui dessa forma, fazendo o produto da área pela velocidade num ponto, isso tem que ser igual ao produto da área pela velocidade em outro ponto. Então, o que a gente observa a partir dessa equação da continuidade? Quando eu tenho variações da minha seção, eu vou ter variações, consequentemente, da minha velocidade. A gente já viu ali nos exemplos que eu dei das tubulações anteriores. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma mangueira, alguém está bloqueando uma parte da saída, e aqui um desenho aqui de um canal, que é a Barra da Lagoa, para quem conhece aqui Florianópolis, a praia da Barra da Lagoa, o canal da barra que desemboca aqui no mar. Então, acho que todo mundo já fez, né, esse experimento de tapar ali a saída da mangueira, e a gente observa o quê? Que a água sai com mais força, né, acaba indo mais longe. O que aconteceu aqui? Eu diminuí a seção da minha tubulação, digamos assim. Então, o que a gente fez aqui? Se eu considerar que eu tenho uma vazão constante, a mesma quantidade de água que está entrando na mangueira tem que ser a quantidade que sai, aqui depois do dedo da pessoa. Então, eu fiz uma alteração na seção dessa área aqui. Então, quando eu coloco o meu dedo ali, eu estou diminuindo essa área. Então, quando eu diminuo a área, o que acontece com a minha velocidade? Ela vai aumentar. Então, é por isso que a gente vê que a água sai com mais força, vai mais longe. Na verdade, o que está acontecendo é que a água aumentou de velocidade. Então, quando eu diminuo a área de um escoamento, eu vou ter o aumento da velocidade, para que a vazão se mantenha constante. Eu falei, a mesma quantidade de água que entra na mangueira vai ter que sair. Só que aqui dentro da mangueira a gente tem uma área maior, então a velocidade vai ser mais baixa aqui dentro. Quando eu altero, né, se eu considerar aqui a saída da mangueira como meu ponto 2, como eu alterei essa área, eu diminuí a área, eu vou ter um aumento da velocidade. A água sai com mais força. Já esse exemplo aqui é o contrário. Né? Vamos imaginar que esse canal aqui ele tem uma seção constante, que claro que na prática não acontece, né? Mas vamos imaginar que a seção é mais ou menos regular. O canal vem com a mesma seção, então com a mesma velocidade aqui. Quando ele chega próximo ao mar, ele tem um aumento da área. Né? A água vai tendo mais espaço até chegar no mar. Então aqui eu tenho o contrário, eu estou aumentando a área do meu canal, aqui no final. Então se eu aumento a área, aqui consequentemente eu vou ter uma diminuição da minha velocidade no ponto 2. Então consideraria o ponto 1 aqui no meio do canal, o ponto 2 na saída. Se a minha área aumentou, consequentemente minha velocidade tem que ter diminuído. Então o que a gente observa na equação da continuidade é que área e velocidade são inversamente proporcionais. Se eu aumento a minha área, eu vou estar diminuindo a velocidade do meu escoamento. Lembrando sempre que isso se deve ao fato das vazões serem constantes. Então, na prática, né, como é que a gente utiliza essa equação da continuidade? Para vários estudos ou de dimensionamento das tubulações, eu quero escolher qual que vai ser o tamanho da tubulação que eu vou usar, ou para controlar a velocidade que eu quero que a água tenha ao longo de um canal ou de uma tubulação. Então, a gente vai utilizar bastante essa equação ao longo do nosso estudo. Então, tem um exemplo aqui de uma adutora de água tratada, que possui o diâmetro de 500 milímetros. Então, aqui eu já dei a área para vocês. Então, essa área da adutora é de aproximadamente 0,2 metros quadrados e a vazão na adutora é constante, igual a 400 litros por segundo. Então, eu peço para calcular a velocidade de escoamento da água na adutora, em metros por segundo, e caso eu precise reduzir esse diâmetro da tubulação em um trecho para 300 milímetros. Então, minha tubulação primeiro tinha 500 milímetros, agora ela vai passar para 300. Então, minha área foi reduzida de 0,2 metros quadrados para 0,07 metros quadrados. Qual vai ser a nova velocidade? Então, a gente vai utilizar aqui a equação da continuidade, vazão igual a área vezes velocidade. Tá? Então, no ponto 1, digamos que seria aqui, a gente tem a vazão 400 litros por segundo. Essa vazão é igual, aqui no ponto 2 também vai ser 400. Mas no ponto 1 eu tenho uma área de 0,2
e no ponto 2 a minha área vai ser reduzida para 0,07. Então o primeiro ponto é calcular a velocidade de escoamento da água na adutora. Então vamos calcular a primeira velocidade aqui no ponto 1. Então o primeiro passo, lembra a vazão aqui, está em litros por segundo. Eu não posso trabalhar com essa unidade. Então de litros por segundo para metro cúbico por segundo, a gente tem que dividir por 1000. Né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então 400 litros por segundo equivale a 0,4 metros cúbicos por segundo. Então eu tenho a vazão e tenho a área da tubulação, que é 0,2. Então eu consigo achar a minha velocidade. Né? Então substituindo aqui na equação vazão 0,4 metros cúbicos por segundo, a área é 0,2 metros quadrados, a velocidade é o que a gente quer achar. Então a gente vai ter uma velocidade de 2 metros por segundo naquele trecho inicial da nossa adutora. Só que na sequência, o que a gente tem? Uma redução do diâmetro. Né? Então se eu tiver que reduzir esse diâmetro para 300 milímetros, então a área agora foi 0,07, qual vai ser a nova velocidade? Então a gente pode usar essa equação aqui, que eu havia dito para vocês. Né? O produto da área pela velocidade no ponto 1 tem que ser igual ao produto da área pela velocidade no ponto 2. Então no ponto 1 a gente tinha 0,2 metros quadrados, foi a área que foi dada, e a gente achou a velocidade de 2 metros por segundo. No ponto 2, essa relação vai ter que se manter. Né? O produto de área e velocidade tem que ser igual. E se eu diminuir a área aqui, a área era 0,2, passou para 0,07. Então, consequentemente, essa velocidade vai ter que aumentar. Então, fazendo a conta, né, isolando aqui a velocidade 2, esse 0,07 passa para o outro lado dividindo. A gente tem 0,2 metros quadrados vezes 2 metros por segundo, dividido por 0,07 metros quadrados. Então a nova velocidade vai ser de 5,7 metros por segundo. Então o que a gente viu, quando eu tinha uma tubulação maior, né, um diâmetro maior aqui, uma área consequentemente maior, a minha velocidade era de 2 metros por segundo. Quando eu reduzi o diâmetro da tubulação para 300 milímetros, essa área diminuiu e a minha velocidade, que era de 2, passou para 5,7. Então isso que acontece na prática, quando eu diminuo a minha seção, a minha velocidade aumenta. Então nesse caso aqui, como a mudança foi feita repentinamente, né, então a gente tem um movimento que é permanente, a vazão é constante, ele é variado, a minha velocidade variou, então eu tinha 2, passei para 5. Então é um movimento que foi acelerado, né, eu tive um aumento da velocidade, e bruscamente, que não foi uma mudança gradual, tinha uma mudança de tubulação que passou de 500 para 300 milímetros. Tá? Mais 2 exercícios aí para mostrar para vocês algumas aplicações bem práticas dessa equação da continuidade. Então tem um projeto de abastecimento de água que eu quero que a velocidade da água na tubulação de recalque, ou seja, a tubulação ali depois da minha bomba, seja de 1,5 metros por segundo. Então, se eu sei que a vazão da bomba é de 450 metros cúbicos por hora, eu quero saber qual que tem que ser a área da minha tubulação. Esse é um exemplo bem prático. A gente vai dimensionar as tubulações e normalmente a velocidade é um fator determinante. A gente vai ver depois que nas obras de saneamento, aí, principalmente, a gente trabalha com velocidades nessa faixa aí abaixo de 2 metros por segundo. Então eu vou ter que escolher uma tubulação que garanta que eu tenha essa velocidade aqui. Então lembrando, quanto menor a tubulação, maior vai ser a velocidade da água e vice-versa. Então vamos usar a equação da continuidade, mas lembrando aqui, eu tenho uma vazão em metro cúbico por hora e uma velocidade em metros por segundo. Eu preciso trabalhar na mesma unidade de tempo. Então eu vou passar metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. Então 450 metros cúbicos por hora. De hora para segundo, lembrando, uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Né? Então tenho que dividir por 60 e 60 de novo. Né? Seria dividir por 3.600. Então 450 metros cúbicos
por hora, isso aqui equivale a 0,125 metros cúbicos por segundo. Né? Porque eu expliquei no vídeo anterior, essas conversões de unidades são bem importantes. E lembrando, a vazão expressa um volume por tempo. Se em 1 hora passam 450 metros cúbicos, em 1 segundo eu estou diminuindo muito o intervalo de tempo, né? 1 segundo é muito menor do que 1 hora, consequentemente o meu valor numérico aqui vai ter que reduzir. Né? Em 1 hora passam 450 metros cúbicos de água. Em 1 segundo vai passar uma parcela muito pequena disso, porque eu tenho vários segundos dentro de 1 hora, né? Tem 3.600 segundos. Então por isso que a gente divide aqui, 450 divide por 3.600, então equivale aí a 0,125 metros cúbicos por segundo. Então agora eu tenho a minha vazão na unidade correta, tenho a minha velocidade. Então vazão igual a área vezes velocidade, a gente quer achar a área, então a área vai ser vazão dividido por velocidade. Então nossa área é 0,125, nossa velocidade 1,5 m, então isso vai me dar que a minha área tem que ser aproximadamente 0,083 metros quadrados. E aí, se eu sei a área, eu consigo achar qual é a tubulação que tem um diâmetro que vai me dar essa área aproximada. Né? Utilizando a equação lá que a área é igual a π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, o que eu coloquei só para que vocês tenham como referência, seria uma tubulação aproximadamente de 300 milímetros. Então, para essa minha situação aqui, para que eu tenha uma velocidade de 1,5 m, eu vou ter que comprar uma tubulação de 300 milímetros. Outro exemplo, em um edifício de 12 andares, a vazão máxima provável de uma coluna de distribuição, a coluna de distribuição é a tubulação que sai do reservatório, né, e na vertical ela vai abastecendo os diferentes apartamentos. Então a vazão nessa tubulação é de aproximadamente 7 litros por segundo e meio, 7,5 litros por segundo. Então se a coluna tem um diâmetro de 60 milímetros, eu quero saber qual que vai ser a velocidade de escoamento ali. Então a gente tem uma vazão e tem um diâmetro de tubulação. Então a gente vai começar calculando a área dessa tubulação. Se eu sei o diâmetro, eu consigo calcular a área. Então a área é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então lembrando que a gente quer a área em metros quadrados. Então eu sempre recomendo já fazer a conversão de unidade aqui no diâmetro. Né? 60 milímetros, eu já passo isso aqui para metros. Então de milímetros para metros eu divido por 1000. Então 60 milímetros equivale a 0,060 metros ao quadrado dividido por 4. Isso vai dar uma área de 0,00283 metros quadrados. A nossa vazão aqui está em litros por segundo. Lembra que eu não posso trabalhar com litros, porque senão eu não vou ter as unidades corretas. Então, faço a transformação de 7,5 litros por segundo dividido por 1000. Eu vou ter uma vazão de 0,0075 metros cúbicos por segundo. Né? Lembrando que 1 metro cúbico tem 1000 litros, então de litros por segundo para metro cúbico por segundo a gente divide por 1000. Então tenho a minha área em metros quadrados, tenho a minha vazão em metros cúbicos por segundo. Consigo achar agora então qual que vai ser a minha velocidade nessa coluna de distribuição. Então, nossa equação da continuidade, vazão igual a área vezes velocidade. A velocidade vai ser vazão sobre área. Então a gente vai ter então, fazendo a divisão da vazão sobre a área, uma velocidade de 2,65 metros por segundo. Então aí tem alguns exemplos da aplicação dessa equação da continuidade. É uma equação simples, você só tem que atentar mesmo para as unidades, para que você sempre trabalhe com as unidades corretas. Vazão em metro cúbico por segundo, área em metro quadrado e velocidade vai ser sempre metros por segundo. Então, continuando, mais algumas classificações aí dos escoamentos. A gente pode classificar o nosso regime de água, né, como que essa água está se deslocando.
também como sendo laminar ou turbulento. Então, o regime laminar também pode ser chamado de regime tranquilo ou lamelar. Eu vou ter um regime onde as trajetórias das partículas em movimento, elas têm uma linha bem definida. Então, imagine que a gente tem uma gotinha de água aqui que está se deslocando, ela vai seguir essa linha aqui de trajetória bem definida. Né? Mesmo que eu tenha variações aqui na seção, ó, de uma seção menor, ela foi aumentando, imagine que cada gota d'água, cada partícula, né, vai seguir a sua trajetória de forma bem definida. Importante, elas não se cruzam. Né? Então imagine que a gotinha que está aqui em cima não vai se cruzar com a gota que está aqui embaixo, porque cada uma delas vai meio que seguir essa linha. É como se fossem ali as pistas, né, de uma avenida ou de uma rodovia. Então imagine que os carros nessa situação aqui não estão mudando de faixa, então a gente não tem um cruzamento, né, de veículos. Então cada um está seguindo a sua faixa, a sua ordem aqui, sempre nessa mesma linha de trajetória. O que não acontece no regime turbulento, que pode ser chamado de regime agitado ou hidráulico. Então aqui eu tenho um movimento desordenado das partículas. Então essa partícula aqui, por exemplo, ela não segue mais uma linha de trajetória clara e bem definida. Então ela vai fazer uma trajetória totalmente aleatória e irregular. Então ela com certeza vai se chocar com outras partículas, outras gotas que também vão ter trajetórias completamente aleatórias e diferentes. Então o que a gente pode ver é que o regime laminar, eu vou ter velocidades mais baixas aqui, né, para que eu consiga manter esse padrão. Tem que ter um regime com velocidades bem baixas. E quanto maior a velocidade eu tenho aqui, maior eu vou ter esse desordenamento das partículas de água. Então aqui o conceito do que são essas linhas e tubos de corrente. Né? Então se eu tenho um líquido em movimento, as linhas de corrente são consideradas as linhas orientadas de acordo com a velocidade do líquido. Então se meu líquido está se deslocando aqui nesse caso da esquerda para a direita, essas linhas de corrente vão ter esse mesmo sentido. E essas linhas não são atravessadas por partículas do líquido. O que eu falei, quando eu tenho escoamento laminar, cada partícula vai seguir a sua trajetória, então sem nunca cruzar com as linhas de corrente que estão próximas a ela. Então quando eu tenho a velocidade constante, eu consigo admitir então que eu tenho um tubo de corrente. Imagina uma tubulação aqui onde todas as partículas estão seguindo respeitosamente suas linhas de corrente. Então, assim como as linhas de corrente, esses tubos não são atravessados por partículas do líquido. Aqui é só esse conceito de como que essas partículas vão seguir sua trajetória quando eu tenho um regime laminar. E a partir daí a gente vai ver o conceito de número de Reynolds. Que esse número se deve aí ao cientista que inventou, que fez esse experimento, que descobriu essa relação, que foi Osborne Reynolds. Ele realizou então um experimento a fim de determinar critérios para avaliar o tipo de regime de um escoamento. Então o que ele fez? Aqui tem uma tubulação aqui em cinza claro, uma tubulação com água, e ele colocou dentro da tubulação um líquido colorido, água com corante também. E aqui ele tinha um registro. Então vocês podem ver que na figura A aqui, esse líquido azul, ele segue justamente aquela linha de corrente que eu estava comentando. Ó. Então, o líquido azul em nenhum momento se mistura com a água que está em volta dele. Porque ele segue a linha de corrente dele e não cruza com as linhas de correntes que estão adjacentes. À medida que ele ia abrindo o registro, ia permitindo então que mais água passasse, ele ia percebendo esse movimento aqui. Aos poucos essa linha de corrente ia se perdendo. O líquido azul ia tendo uma trajetória mais aleatória, consequentemente ia se chocando com as linhas de corrente do lado, então ia perdendo essa característica de um regime laminar. Então, à medida que ele ia abrindo ou fechando o registro, ele ia variando o tipo de escoamento. Então, quando a abertura do registro permitia pouca passagem de água, ele verificou então que o filete colorido se mantinha inteiro. Então, era um movimento mais lento, então a gente tinha naquele caso um regime laminar e velocidade baixa de escoamento.
à medida que ele abria um pouco mais o registro, aquele filete ia se desfazendo aos poucos. Então, em alguns momentos o filete se mantinha, outros não. Então, em alguns momentos tinha algumas interrupções e variações bruscas. Então, ele chamou essa condição de um regime de transição. E o regime turbulento, né, quando ele abria ainda mais o registro, a velocidade aumentava muito, o filete praticamente desaparecia. Então, porque o líquido azul e a água se misturavam ali quase que completamente. Então, era um movimento mais rápido e mais desordenado. Então, no regime turbulento. Aqui eu tenho o link de um vídeo, vocês podem depois copiar o link aqui no material, também tem esse link, para vocês verem um vídeo no YouTube justamente esse experimento. Então aqui vocês vão conseguir ver, está bem clarinho, tem uma tubulação maior de água aqui, né, e dentro dela tem um filetezinho azul. Vocês podem ver que nesse momento do vídeo aqui o filete está bem perfeitinho, né, seguindo a sua linha de corrente sem se misturar com a água. Já chega um momento aqui ó, que ele está começando a se desfazer. Então aqui a gente teria ainda um regime laminar, já quase passando ali para um regime intermediário de transição. E aí vocês podem, recomendo que vocês vejam o vídeo, é bem curtinho, para ver essas variações e como que esse filete ele vai realmente sumindo à medida que eles vão permitindo que a velocidade aumente nessa tubulação. Tá? Então Reynolds, a partir desses experimentos, né, desenvolveu uma equação para definir qual tipo de escoamento a gente tem em diferentes situações. Então, o número de Reynolds a gente representa por RE, então é um número adimensional, não tem unidade, tá? Vai depender de três fatores, então, que é a velocidade de escoamento do líquido em metros por segundo, o diâmetro da tubulação, que é em metros, e a viscosidade cinemática do fluido, que é uma propriedade que depende aí de cada tipo de líquido. Então a água vai ter um, o óleo vai ter outro, dependendo do líquido vai ter um valor de viscosidade. Para a água, esse valor é de 1 vezes 10 na menos 6, tá? Metros quadrados por segundo. Então é esse número aqui, né? 0, vírgula, são 5 zeros depois da vírgula e 1. Tá? Esse valor é constante, ele nunca vai mudar. Então sempre que vocês forem calcular o número de Reynolds, esse Vzinho aqui, que é o V da parte de baixo da minha fração, vai ser sempre 1 vezes 10 na menos 6. Tá, e o que Reynolds verificou? Né? A partir de experimentos, ele foi fazendo esses cálculos, ele verificou que o regime ele é laminar quando o número de Reynolds está abaixo de 2000. Então, para valores até 2000, o número de Reynolds, a gente tem um regime laminar, onde as partículas estão respeitando aquelas linhas de corrente, ou seja, eu tenho velocidades bem baixas. Para valores entre 2000 e 4000, a gente tem esse regime de transição, né, que é um comportamento um pouco irregular. Em alguns momentos eu consigo observar que o líquido está respeitando aquela linha de transição, em outros não. E finalmente, para valores maiores do que 4000, o escoamento é dito como turbulento. Tá? Então, fazendo aquela conta lá, considerando a velocidade, o diâmetro e a viscosidade do líquido, se for maior do que 4000, a gente tem um regime turbulento. Na prática, todos os regimes que a gente for trabalhar praticamente vão ser turbulentos. Mas o que é importante que vocês saibam? Quanto maior essa agitação das partículas, quanto mais desordenado, a gente vai ver que esses números podem passar muito de 4000. Quer dizer, depois a gente vai ver mais para frente sobre perda de carga, mais choque eu vou ter entre as partículas, então mais energia eu vou perder. Né? O ideal seria que eu tivesse sempre um regime laminar, com as partículas seguindo, né, uma ordem bem definida. Mas na prática isso é muito difícil, a gente vai ver que as velocidades têm que ser muito baixas. Mas é importante que vocês percebam que quanto maior esse número de Reynolds, quanto mais desordenado, quanto mais turbulento é esse meu escoamento, mais energia eu vou estar perdendo. Isso a gente vai ver nas aulas mais para frente. Mas então quanto mais desordenado, quanto mais turbulento, mais choque eu vou ter entre as partículas, né, e mais energia eu vou perder, o que no final das contas é prejudicial aí para o nosso sistema. Então tem alguns exemplos para vocês praticarem, calcularem o número de Reynolds para algumas situações. Então aqui eu dei 3 casos, eu vou resolver só o primeiro com vocês.
Então, tem uma água escoando por uma tubulação de 32 milímetros de diâmetro, com velocidade de 1,5 metro. Tá? Então, a equação de Reynolds, número de Reynolds, eu vou multiplicar velocidade pelo diâmetro e dividir pela viscosidade cinemática. Cuidado com as unidades, né? Velocidade sempre em metros por segundo e diâmetros tem que estar em metros. Então, vou fazer só o primeiro com vocês aqui. Então, velocidade a gente tem 1,5 metro por segundo. O diâmetro eu só preciso passar para metros, né? Então, 32 milímetros é 0,032. Então, a viscosidade cinemática está aqui. Então, nesse caso, eu vou ter um número de Reynolds de 48.000. Então, como eu comentei, até 4.000, né? A gente tem um regime de transição, e até 2 o regime laminar. Então, isso aqui é uma condição bem normal, tá? Uma tubulação de 32 milímetros, 1,5 metro por segundo, é bem normal. Na área do saneamento aí, a gente vai trabalhar nessa faixa de velocidade. Então, vocês podem ver que é um regime bem turbulento. Então, aqui tem o gabarito, né, das 3 situações, para o número de Reynolds. Depois, quem quiser pode praticar e ver se chegou nos mesmos valores. E agora, para encerrar, também um exercício que eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Então, tem uma instalação predial. Os diâmetros da tubulação são definidos para que a água não apresente velocidade superior a 3 metros por segundo. Tá? Esse é um limite que a gente tem no saneamento, em diferentes situações. A gente não trabalha com velocidades acima de 3, preferencialmente até abaixo. Né? Então, aqui tem 2 situações para vocês calcularem o número de Reynolds. Considerando então que uma residência, a tubulação de água seja de 25 milímetros, qual deveria ser a velocidade para que o escoamento da tubulação fosse laminar? Então, a gente tem aqui 25 milímetros. A gente quer que o regime seja laminar. Então, o número de Reynolds tem que ser até 2.000. E vocês têm a viscosidade cinemática aqui. Então, tem o diâmetro, vão ter que achar qual que é a velocidade para que nessa condição aqui eu tenha um regime laminar. E na segunda situação, qual o regime de escoamento se na mesma tubulação a velocidade da água for de 1 metro por segundo. Então, sugiro que vocês pausem o vídeo aí, tentem fazer. Logo em sequência eu vou mostrar já o gabarito e a gente encerra esse vídeo por aqui. Então, vocês têm os valores aí para conferir. Então, da aula de hoje era isso, pessoal. Até a próxima.